Irmã, você que está com a gente, acompanhando a gente pela sua casa, seja no seu celular, seja no computador. Queria que você fechasse seus olhos, sabe? Nós estamos sentindo a presença do Senhor muito forte aqui hoje. Creio que o Senhor está fazendo isso na sua casa também. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar mais uma vez, sabe? Peça ao Senhor, Senhor, quero desfrutar ainda mais da Tua presença. Queremos desfrutar da Tua presença, Jesus. Queremos desfrutar da Tua presença, Jesus. Não há ninguém como Jesus. Fale isso aí, quero desfrutar da Tua presença. Sim, Jesus, nós oramos para que o Senhor toque as pessoas, o Senhor visite as pessoas. Eu oro para que o Senhor fale. Eu oro para que pessoas possam escutar a sua voz. Eu oro por experiências sobrenaturais hoje. Sabe, meu irmão, peça ao Senhor, Jesus, eu quero ser visitado pelo Senhor. Quem sabe, aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde você esteja, quem sabe você escute a voz de Deus, escute a voz de Jesus, audível no seu ouvido. Quem sabe você veja o Senhor na sua sala. Sim, Jesus, nós queremos te ver, nós queremos vê-lo. Nós queremos vê-lo. Nós queremos vê-lo, Jesus. Sim, aproveite mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Não há ninguém que me faça tão bem quanto o Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos ajude a discernir essa palavra, ilumine a nossa visão, abra os nossos olhos, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, meu irmão, se você acabou de chegar agora, esse é o culto na sexta, aqui na Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e nós estamos numa série de mensagens que tem a ver com valores do reino de Deus, né? Valores do reino, que está ali baseado no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, esses 3 capítulos de Mateus. Nós hoje vamos encerrar as bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças, nós escolhemos 4 para falar. Hoje nós vamos estar falando, seja um pacificador, né? Jesus disse, felizes são aqueles que são pacificadores. Então, para que você entenda o que a gente vai dizer, preste atenção, Jesus ele estava pregando o seu sermão ali na montanha, pregando o seu sermão para pessoas que tinham uma cultura diferente do que seria o reino de Deus, pensavam que a concepção do reino de Deus, dos seus discípulos, era bem diferente do que realmente era o reino de Deus. Então, quando Jesus estava pregando o seu sermão, ele estava confrontando o estilo de vida, como as pessoas deviam se comportar com elas mesmas, em relacionamento entre elas e o Senhor, entre elas e o seu próximo. Então, uma prova de que os seus discípulos, eles não entendiam muito o reino de Deus, durante todo o ministério de Jesus, um pouco mais na frente, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 15, Jesus multiplica os pães e os peixes. E o povo queria fazer o quê? Queria carregar Jesus e empossá-lo como rei, sabe? Proclamá-lo como rei, porque ele estava fazendo sinais e maravilhas, ele estava alimentando aquelas pessoas, e eles não tinham a menor noção do que realmente era no reino de Deus. Por isso até Jesus, ele se afasta daquelas pessoas, ele se retira daquele local, porque a concepção do reino de Deus, dos seus discípulos, do povo da época, era totalmente diferente. Então Jesus constantemente estava colocando ali, confrontando seus discípulos com a verdade do reino de Deus, e não é diferente aqui nas bem-aventuranças. Ele já começa confrontando os seus discípulos. Então, no Sermão do Monte, como a gente já disse, era como se Jesus estivesse falando assim, olha, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, o que vocês entendem não é isso, o reino de Deus não tem a ver com essa imposição que vocês querem fazer, porque na verdade felizes são os pacificadores.
Então, Jesus estava querendo dizer assim, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, então os meus súditos estariam aqui combatendo em favor do meu reino terrestre. Porém, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é diferente. Vocês estão totalmente equivocados com a concepção que vocês fazem acerca do reino de Deus. Felizes são os pacificadores. Isso aí soava como algo que confrontava aquelas pessoas e confronta a gente até hoje. Sabe, Jesus está dizendo: felizes, bem-aventurados são os pacificadores, e é o que a gente quer dizer para você essa semana, meu querido. Seja um pacificador. Primeiramente, por que o pacificador é feliz? Porque o pacificador é bem-aventurado. Primeiramente, ele é feliz porque ele é diferente de todas as pessoas do mundo. Porque diz que os pacificadores são filhos de Deus. Então, só pelo fato de ser diferente da maioria das pessoas do mundo, de sermos filhos de Deus, isso já nos torna felizes. Já é um fato, para deixar a gente feliz. Você já parou para pensar por que existem tantas guerras? Por que as pessoas ficam em conflito? Por que todas as pessoas estão em discussão? Sempre estão as pessoas em discussão, meus irmãos. Sempre, sempre. Agora a discussão é se você é esquerda ou se você é direita, política, ou se você tem um time ou se não tem. Ou depende. Sempre as pessoas estão em total conflito, em confusão, em confronto, e que isso às vezes beira guerras. Brigas, desavenças no mundo, o que mais tem é isso. Sabe, o mundo está em constante conflito o tempo inteiro. Já parou para pensar? Sabe, porque toda essa turbulência que a gente vive, porque toda essa infelicidade, porque toda essa discórdia entre as pessoas, sabe? As pessoas estão se matando por coisas comuns, qualquer coisa. Sabe, já parou para pensar por que as pessoas estão brigando tanto? Por que existe tanta briga? Sabe, só existe uma resposta para essa pergunta, sabe? Isso acontece por causa do pecado, meu querido. Sabe, os pacificadores, eles são felizes porque eles se tornam pessoas diferentes do que elas já foram. Você era uma pessoa até você encontrar Jesus, até Jesus, a verdade das Escrituras abrirem os seus olhos e você aceitar a Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo entrou dentro de você. Então, você não é mais a mesma pessoa, você é uma pessoa transformada, e isso já te faz feliz. Então, a explicação, sabe, para todos os problemas que nós temos é o velho homem. Sabe, a concupiscência da carne, como diz a palavra, sabe, é a cobiça, é o egocentrismo, é o egoísmo, é o nosso coração ruim. Por isso é tão difícil ter paz e manter paz no mundo, porque o problema é o nosso coração. Então, as Escrituras, elas mostram, sabe, que a dificuldade, ela reside no coração do homem. Enquanto não houver uma transformação real no seu coração ou na sua mente, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, isso não será mudado, nada será mudado, mesmo que você possa fazer inúmeras coisas externas. Você precisa começar a ter uma mudança pelo seu interior, ou pela sua mente, ou pela mudança, renovação da sua mente, que Paulo chama isso de metanoia, em Romanos capítulo 12. Sabe, então, para que a gente entenda qual é o problema, é necessário ir até a fonte do problema. A fonte, a raiz, a fonte originária, que é o nosso coração, porque ali se encontra a razão de ter tanto problema no mundo, tanta discórdia, tanta briga entre as pessoas. Sabe, nenhuma outra medida que você e eu possamos pensar vai ter êxito, não adianta. Coisa alguma, a não ser um novo coração, a não ser uma mudança de comportamento, sabe? A não ser uma renovação da mente, como diz Paulo, poderá dar solução a tudo isso que nós vemos, sabe? Do coração procedem os maus pensamentos, é do coração que procede o homicídio, é do coração que procede o adultério, a fornicação, a inveja, é do coração que procede o ciúme, a malícia, todos os pecados. Por isso que Jesus, quando ele está falando no seu sermão, mais para frente, ele começa a levantar o nível. Ele diz assim, olha, lá na lei está dizendo não matarás, mas eu digo, se você se irá contra o seu irmão, você já está pecando. Na lei diz não adulterarás, mas eu já digo, se você olhar para a mulher do seu próximo com cobiça, você já caiu em adultério.
Jesus está querendo dizer, no Sermão do Monte, que as coisas estão muito mais profundas do que a lei. Por isso que ele diz, olha, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei, até as suas últimas consequências. Por quê? Porque as coisas não estão somente no ato, meu irmão. Quando uma pessoa adultera, ela já adulterou antes no seu coração. Quando uma pessoa vai cometer algum pecado, ela antes comete um pecado no seu coração, com a sua intenção. Por mais que a pessoa não tenha chegado às vias de fato, para Deus vale o coração, porque Ele conhece o coração. Então é no coração que vem todo esse problema. Então, enquanto o nosso coração estiver produzindo esse tipo de coisa, que vem do nosso coração, não haverá paz. Sabe, inevitavelmente aquilo que está no mais profundo do seu coração virá à tona um dia ou outro. Você pode ser uma pessoa totalmente resguardada, você pode ser uma pessoa, sabe, que consegue disfarçar bem, mas quando você chega numa situação, essa situação denuncia onde está o seu coração. Sabe, é quando você se sente pressionado, quando você vê que você vai perder, sabe, o posto que você mais admira na sua vida, quando você vê que você vai perder, sabe, o respeito que as pessoas têm por você, ou o seu nome, ou a sua influência, são nessas situações que você coloca em uma condição de o seu coração ser revelado. O seu coração é revelado quando alguém chega no seu trabalho e faz melhor do que você, as coisas que você sabe fazer. Ali no seu coração é revelado naquela hora, meu irmão. Você vê se você está com inveja, se você não está. Se você tem ciúme, se você não tem. O seu coração ele é revelado, por mais que você tente não revelá-lo. Na verdade, a ideia não é você esconder o que você sente, é você realmente ser transparente no Senhor até que haja uma transformação, porque uma hora ou outra aquilo que está dentro do seu coração vai vir à tona. Sabe, situações em que nós passamos revelam o nosso coração. Você só sabe onde está o seu coração quando você está à prova. São as provas que revelam para você aonde está o seu coração. Então a verdade é que o mundo que a gente vive hoje, a grande necessidade desse mundo é que haja um número grande de pessoas que sejam pacificadoras. Já parou para pensar? Se tivéssemos muitos pacificadores no mundo, não haveriam tantos problemas, não haveriam tantos conflitos, sabe? Os conflitos, eles seriam mitigados, a palavra que diz, né? Reduzidos ou diminuídos, pelo simples fato das pessoas procurarem paz entre elas. Então, essa é a grande necessidade do mundo, meu irmão. A gente não precisa concordar com as mesmas coisas, mas a gente precisa viver com o coração pacificador. Amém? Você não precisa concordar com o presidente da república ou com o lado da oposição, mas o seu coração tem que ser um pacificador. Você não precisa concordar, sabe, com o time A ou B de futebol, mas o seu coração tem que ser pacificador. Você não precisa concordar com as coisas que eu acho ou gostar das cores que eu gosto, mas nós temos que ter um coração pacificador. O que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa, amém? É isso que Jesus está querendo ensinar. Por que Jesus fez cada um de um jeito, meu irmão? Você vai gostar mais de uma coisa do que outra. Mas como a gente sobrevive nesse mundo? A gente sobrevive nesse mundo sendo pacificador. Pacificador. Se o mundo tivesse mais pacificadores, os problemas seriam bem mais reduzidos ou diminuídos. Então, o que é um pacificador? Que é o que nós queremos dizer para você essa semana, seja um pacificador. Então, um pacificador, primeiramente, quando você pensa em um pacificador, não pensa naquele cara lerdão, sabe, paz e amor, sabe, molenga. Não, o pacificador ele não pode ser confundido com um indivíduo desligado, ou um cara benevolente demais, ou tolerante, aquela pessoa compreensiva ou flexível demais, que tudo tá bom, muito flexível, ou muito gentil, cortês, fidalgo, sabe, uma pessoa fidalgo, ou educada, ou amável, gentil, ou prestativo demais. Isso não tem nada a ver com ser pacificador. São todas qualidades ótimas, mas não define o que é ser um pacificador nas Escrituras. Então, pacificador não tem a ver com esse tipo de homem,
Sabe, não tem a ver com aquele homem que quer fazer paz a qualquer preço também, ou que faz qualquer coisa para evitar conflitos, sabe? Talvez você que esteja assistindo seja uma pessoa que não gosta de conflitos e faça qualquer coisa para evitar conflitos. Isso também não quer dizer que você é um pacificador. Pacificador não quer dizer essas coisas, sabe? As pessoas molengas, flexíveis, tolerantes demais, elas perdem o senso da justiça e da retidão, sabia? Porque elas não tomam decisões, as pessoas elas não se posicionam, elas não defendem, elas não fazem nada, elas são nulas. Essas pessoas têm um comportamento passivo, elas são indiferentes, sabe? Elas são insensíveis, elas são apáticas. Então essas pessoas elas até parecem ser gentis, mas se o mundo estivesse cheio dessas pessoas seria pior, porque o fato importante daqui é que nem todo pacificador é um apaziguador, ou nem todo apaziguador é um pacificador, melhor assim. Porque apaziguar nada mais, nada menos do que adiar uma batalha. Tem duas pessoas que não concordam, então aquela turma do deixa disso, deixa para lá. Você deixar as coisas para lá não quer dizer que você é um pacificador, porque você só está adiando o conflito. Pois isso geralmente, quando você vai ser um apaziguador ou deixa isso para lá, isso geralmente envolve fazer algo que é injusto. Não existiu justiça naquela ocasião, você somente deixou aquilo para lá. Existiu, na verdade, uma injustiça para que não houvesse o choque ou o conflito. Isso não traz solução para o problema. Mais cedo ou mais tarde vai ter o conflito, está me entendendo aí? Na sua casa. Então não está aqui em jogo a atitude do apaziguador, mas sim do pacificador. Porque o pacificador, para você entender bem especificamente o que quer dizer, pode ser atribuídos basicamente duas coisas no pacificador. Primeira coisa, o pacificador tem que ser um cara pacífico. É meio redundante que eu vou falar, mas ele tem que ser um cara pacífico. Por quê? Porque se ele é um cara debatedor, que gosta de polêmicas, é um brigão, gosta de confrontar as pessoas, esse cara não pode ser um pacificador. Você me entende aí, irmão? Se quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa palavra. Amém? Se você gosta de debater coisas na internet, se você é um cara polêmico, você não pode ser um pacificador, cara. Não pode ser um pacificador. Porque essa é a primeira coisa. A segunda coisa atribuída é que o indivíduo, sabe, que é disposto a ser um pacificador, ele é ativo. Não adianta o pacificador somente saber essas coisas, mas ele tem que ser ativo, quer dizer, envolve ação. Não se contenta somente com o sentido teórico do que é ser pacificador, mas procura a paz em tudo quanto for possível, para que isso tenha sucesso, sabe? Essa pessoa estabelece a concórdia, que quer dizer a diferença da discórdia. Um pacificador estabelece a concórdia, não a discórdia. Entende o que eu quero dizer? Então esse pacificador, essa forma de ação, de agir, busca agir para que haja paz entre os homens, não que haja briga entre os homens, não que haja grupo, discussões entre partes, polêmicas entre partes, mas ele é um cara que busca a paz, a ação. Ele faz coisas que gerem o resultado do seu trabalho é a paz. Sabe, o pacificador é um homem que se preocupa com o fato de todos os homens estarem em paz uns com os outros e com Deus. Fica sempre analisando as coisas antes de falar, antes de escrever, antes de postar, antes de falar em qualquer lugar, antes de agir. Ele pensa, ele se preocupa se aquela ação, se aquela fala, se aquela escrita, se aquele post, se aquilo que ele vai fazer, aquilo vai trazer paz e vai trazer o bem-estar do reino de Deus, amém? Querido, talvez seja muito dura essa palavra que eu estou falando para você, e eu quero dizer uma coisa para você, fique aí e ouça essa palavra, amém? Ela é de Deus para a sua vida. Amém? Sabe, somente um homem com coração puro, ele pode ser um pacificador. Sabemos que o homem natural, ele não tem por si, ou não é por si capaz de ter o coração puro. Por isso que a gente falou aqui sempre, porque essas coisas do Sermão do Monte, que cada vez mais vai humilhando a gente, cada semana que a gente traz algo diferente aqui, um versículo, né? O próximo versículo hoje é Mateus 5:9.
Cada vez mais que a gente vai trazendo para você aqui, a gente sempre fala para você que Jesus ele foi levantando o nível. Então, cada vez que passa é mais humilhante para nós. É mais humilhante para nós seguirmos isso. Porque ser pacificador sem o Espírito Santo é impossível. É algo que é gerado no coração do homem através do contato que nós temos com o Senhor. O Senhor toca em nós, o Senhor gera em nós essa capacidade de ser pacificadores, porque isso faz parte do caráter de Deus. Um homem sem o Espírito Santo, ele não tem condição de ser um pacificador, ele pode ser um apaziguador, ele pode ser da turma do deixa para lá, mas aquilo, uma hora ou outra, vai ter problema, ou vai trazer problema. Sabe, se sabemos que o homem natural, ele não pode ser um pacificador, puro de coração, simplesmente por si só, porque o nosso coração, ele é cheio de inveja, irmão, ele é cheio de cobiça, é cheio de ciúmes, ele jamais poderá ser um pacificador se a gente não tiver o coração transformado. Sabe, antes de me tornar um pacificador, precisarei ser liberto do meu próprio eu, sabe, dos meus interesses, da excessiva preocupação comigo mesmo. É isso que o Sermão do Monte vem ensinando, é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Cada vez mais precisamos nos humilhar e percebermos que nós não somos nada e nós não merecemos nada. Então, antes de ser um pacificador, você precisa esquecer de você, sair da atitude defensiva, sabe? Tem pessoas que só andam com atitude defensiva, parece que anda com escudo. Você olha para a pessoa está olhando o quê? Tudo cheio de mimimi, tem um monte de crente cheio de mimimi. Se ofende qualquer tipo de coisa. Sabe o que acontece, meu irmão? Para você ser um pacificador, você precisa sair desse lugar de defesa, de pensar em você, só em você. Ah, mas falaram assim comigo. Oh, mas assim. Sabe, meu querido, esse tipo de atitude não deixa o seu coração limpo. Você precisa sair dessa atitude defensiva para você agir como um pacificador. Senão você não vai agir devidamente como um pacificador. O pacificador, ele tem uma atitude de... Ele, na verdade, não tem uma atitude de ficar procurando aquilo que pode te beneficiar. Ou beneficiar, digo, né? Então, sabe, ele não entra num negócio pensando, cara, como é que eu ganho com isso aqui? Como isso aqui vai soar para mim, e como isso eu vou poder tirar proveito disso, quanto isso vai me custar, onde isso vai me levar, sabe? Digo isso no sentido de tomar proveito e vantagem, porque é claro que nós temos que pensar e raciocinar onde as coisas vão nos levar, mas um pacificador, ele não pensa somente nele, porque se todo mundo começar a pensar somente em si, o que será de nós, irmão? Então nós vamos viver entrando em guerras uns com os outros, porque a gente só pensa na gente. É só você olhar um casamento precisa ter concórdia, não discórdia. Se as pessoas não entenderem que precisam caminhar juntas, elas nunca vão caminhar juntas, porque elas não precisam. Quando você entra no casamento, você que é casado está me entendendo isso, se você vai casar, recebe esse manto aí, irmão. Se você ficar pensando somente em si, somente como você pode se dar bem, somente o que aquela pessoa pode te oferecer, se você não pensa em que isso é uma via de mão dupla, relacionamento é uma vida de mão dupla, né? Via de mão dupla, digo, você não tem como ter paz naquele relacionamento. Se todos pensarmos somente em nós, o que seria de nós? Nós vamos viver de guerras uns com os outros constantemente, sabe? E vamos ficar pensando toda hora assim, olha, será que eu estou sendo tratado com igualdade? Né? Será que os meus direitos estão sendo preservados? Será que meus direitos estão sendo preservados? Sabe, quem age assim não está preocupado com o reino de Deus, cara. Quem age assim não está nem um pouco preocupado com o reino de Deus, está preocupado consigo mesmo. Sabe, então a primeira coisa que você tem que observar é que um pacificador, ele pensa no reino de Deus. Ele pensa no reino de Deus, ele pensa como ele pode se comportar. Esse é o melhor teste que você pode fazer com você mesmo. Você tem pensado mais em você ou no reino de Deus? Sabe, o reino de Deus vem em primeiro lugar, e Jesus diz isso.
Sabe, quem acha a vida nesse mundo vai perder a vida, está lá em Mateus 10:39. Jesus aqui está se referindo ao fato da pessoa amar mais a si, ao homem natural, a sua vida natural, mais do que o reino de Deus. Então, o crente, ele tem uma batalha intensa, né, para sempre, até Jesus voltar, entre dois homens. Você tem uma batalha entre o homem natural, o velho homem, né, dentro de você, e um homem nascido de novo, que ficam em constantes conflitos interiores, no seu interior. Isso aí, cara, é uma batalha épica, né, que acontece dentro de você, mas cabe a você mortificar o velho homem, esmurrar a carne, como Paulo diz, e dizer assim: olha, fique quieta, me deixe em paz, não é mais você que comanda a minha vida, não tenho mais nada a ver com você. Sabe, você tem uma nova vida, meu irmão. Isso significa que você passou a ver as pessoas, os seus semelhantes, de uma forma diferente, não somente você de uma forma diferente. Quando você nasceu de novo, agora você tem uma nova visão em relação aos seus semelhantes. Aquilo que te faz pensar em você é o velho homem. Então, o pacificador, ele não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas estão ofensivas ou desequilibradas, sabe? Isso é algo bem interessante. É algo que a gente faz constantemente, cara. Constantemente. Uma pessoa está muito ofensiva, está desequilibrada, está tipo, né, está virada no samurai, como eu digo por aí. E aí a gente fica chateado com aquela pessoa. Mas, sabe, entrando nesse contexto, eu pude aprender uma coisa. Quando uma pessoa está desequilibrada, essa pessoa está, sabe, louca, sabe, tipo pavio curto, ou ela está te perseguindo, ou fazendo coisas erradas contra você, injustas. Então, você pensa o seguinte: essas pessoas estão sob o domínio e influência do Deus deste mundo. Estão sob influência de Satanás. Não estou dizendo que elas estão endemoniadas, mas elas estão sendo oprimidas, influenciadas por Satanás, porque elas são vítimas delas mesmas e de Satanás, e elas estão a caminho do inferno. Sabe, você precisa entender isso e ter misericórdia das pessoas. Falar assim: olha, Senhor, livra esse meu irmão dessa influência que ele está tendo. Livra esse meu irmão daquilo que ele está pensando. Ele está em influência, né? Claro, meu irmão, agora presta numa parte prática aqui, né? Você está em casa, né? Aí está lá o seu cônjuge, está no dia estressadaço, tá, né? E aí você vai virar para ele e vai falar assim: você está sob o domínio de Satanás. Vou orar aqui para que Satanás possa parar de atormentar a sua vida. Começa a orar: ô Senhor. Claro que não, porque isso vai gerar mais conflito ainda. Você está me entendendo aí, né, crente? O que eu estou querendo dizer? Porque a pessoa vai ficar ofendida ainda mais com você. Amém? Vai ficar mais ainda. Mas você vai entender o seguinte: que aquilo que vem dela, aquela chateação que está vindo, não está sendo produzida pelo Espírito Santo que há nela. Se ela tem o Espírito Santo, se é convertida, ou se não é convertida, você já até sabe. Se não está sendo produzida pelo Senhor, está sendo produzida por ela mesma, por influência de coisas ruins que existem dentro dela, do pecado, e que tem a ver com a influência de Satanás. E aí o que acontece? Você identifica isso. E em vez de você combater e entrar no conflito, você ora por essa pessoa em secreto. E aí por isso que eu falo que essas coisas só são possíveis com o Espírito Santo, porque, na verdade, cara, não é a primeira coisa que vem na sua cabeça. A primeira coisa que vem na sua cabeça é rebater. Quando a pessoa posta alguma coisa na internet que você não concorda, a primeira coisa que vem é rebater. Você fica coçando o dedo para escrever, sabe? Quantas vezes você já escreveu e apagou, crente? Eita, muitas vezes você escreve e apaga. Graças a Deus que você apagou, né? Graças a Deus que você apagou. Amém. Porque a nossa reação é entrar no conflito. Isso não vem de Deus, cara. A gente fica louco, a gente quer entrar no conflito, a gente quer, sabe, responder, a gente quer dar a nossa opinião. No mundo em que todo mundo está dando opinião, a gente quer dar a nossa opinião.
Sabe, o pacificador, ele não tem esse tipo de coisa, sabe? Ele entende que as pessoas estão sob o domínio delas mesmas, que aquilo que está acontecendo na vida delas não vem do Espírito Santo, são vítimas delas mesmas e da influência do Deus desse mundo. Então você precisa ter misericórdia delas, é o segundo passo. Entender que aquilo não vem dela, entender que na verdade que aquilo vem dela, né? Não do novo nascimento, mas do velho homem e das influências do pecado sobre a sua vida. E a segunda coisa, ter misericórdia delas e orar por elas em secreto. Sabe, quando você pensa assim, você está se colocando numa posição de ser um pacificador. Aí você consegue ser um pacificador. Aí você está numa posição de conseguir entrar numa conversa com alguém, entrar de um jeito que você vá ajudar aquela pessoa. Sabe, o único objetivo do pacificador é que a glória de Deus seja liberada entre os homens. Então, essa é a preocupação do próprio Jesus. Quando você começa a ver a história de Jesus e o que ele está pregando aqui no Sermão do Monte, você vê que a preocupação dele era imprimir no coração dos seus discípulos a verdade do reino. Aquilo que eles pudessem entender, não somente ouvir, mas entender com o seu coração, não somente seguir a lei porque está escrito, mas entender o que está por trás da lei. Então o interesse de Jesus, ele não era nem na sua própria vida, mas em glorificar o nome do Pai. Tudo que Jesus fazia, ele apontava para o Pai. Você vê que Jesus, ele sabe que Deus criou o mundo de uma forma perfeita, e quando existe disputa entre pessoas, aquilo não vem de Deus, e Ele está querendo para nós, Ele está querendo ensinar isso para nós, de que quando existem, percebemos disputas, brigas entre pessoas, logo a gente vê que não está de acordo com a vontade do Criador, que Ele criou tudo de uma forma perfeita, então a gente se coloca logo em ação como pacificadores, nos colocamos numa posição muitas vezes de humilhação, a fim de que a glória de Deus seja promovida. Ser um pacificador é estar disposto a ser ofendido, estar disposto a ser injustiçado. Irmão, é muito ruim ser ofendido, é muito ruim ser injustiçado. Sabe, eu falo isso porque eu sei que não é legal, é muito ruim quando você é injustiçado, é ofendido, é acusado de coisas que você não fez, é horrível. Mas um pacificador, ele é disposto a ser colocado nesse lugar de ofensa, de injustiça, a fim de que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus seja manifestada na terra. Sabe, podemos ver que isso não significa também o pacificador estar sentado somente com essas questões teóricas que a gente está dizendo sobre ser um pacificador. É na prática que a gente prova ser pacificador ou não. Sabe, quando você é injustiçado, quando as pessoas falam algo de você, quando elas te ofendem, quando elas te expõem algo que você não fez ou que você não está errado, dá muita vontade de você responder. Dá, claro que dá, velho. Dá vontade de você responder, dá vontade. E muitas vezes você acha que a justiça, ela é feita na mesma moeda, né? Então, olha, para que aquilo seja feito, eu vou ter que ser honrado no lugar que eu fui humilhado e... Na verdade não é assim, sabe? O pacificador, ele tem que estar disposto a ser ofendido, injustiçado mesmo, quer dizer, ele tem que estar disposto, meu querido, a trazer aquilo diante de Deus e realmente não deixar aquilo para lá, mas ser curado daquilo. Existe uma diferença em você deixar as coisas para lá, é você pegar num canto da sua mente e você guardar as coisas. Outra coisa é você ser curado e liberto daquilo, sabe? Existem dois tipos de pessoas que estão no mesmo lugar, existem os prisioneiros e os cativos, sabe a diferença? A diferença é o seguinte, o cativo, ele foi colocado por alguém ali porque alguém fez algo com ele e colocou ele lá. O prisioneiro, ele está colocado naquele lugar porque ele fez algo com alguém e aí a sua punição está naquele lugar. Então, na mesma cadeia, você tem o prisioneiro, que é alguém que fez algo errado, e cativo, alguém que não fez nada de errado, mas alguém colocou você lá. Sabe, às vezes situações colocam você no mesmo lugar, na mesma cadeia do que um prisioneiro, você é um cativo. Quando você pega e fala, simplesmente vou deixar aquilo para lá, vou esquecer. Você ainda continua cativo, você não foi liberto daquilo, você só apenas adiou, apaziguou, adiou o confronto, o conflito. Mas quando você coloca as coisas diante do Senhor e pede para que Deus cure você daquilo,
Você sai daquele cativeiro, você é liberto. Amém? Existe essa diferença. Então você começa a ver que a parte prática prova se você é pacificador ou não. É na prática, meu irmão. É quando você ora pedindo para que Deus tire você daquele cativeiro. Sabe, primeiramente, isso não significa que a pessoa precisa, sabe, entender que ela simplesmente tem que abrir mão das coisas. Não é isso que eu estou querendo dizer, meu irmão. Estou querendo dizer que você tem que correr atrás e lutar pelas coisas, mas lutar com as coisas do Senhor, para que aquelas coisas sejam mudadas no seu interior. Então, a primeira coisa que você precisa entender também aqui, tem várias primeiras coisas que eu estou falando, né? Outra coisa que você precisa entender é a bênção de ficar calado e não falar o que não deve. Isso é uma bênção. Você olha lá, você começa a ler o capítulo de Tiago, ele fala que o homem domou um monte de coisa, domou o animal, domou os animais, doma cavalo, doma leão, só não doma a sua própria língua. A gente tem que entender a bênção que é a gente entender o tempo de ficar calado. Tiago 1,19 ensina para você, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a melhor maneira do pacificador, de você ser um pacificador, é você aprender o valor de não abrir indevidamente a sua boca. Sabe, não repetir informações indevidas, não rebater declarações somente para rebater. Aprender que há coisas que são ditas na hora que devem ser ditas. Aprender que ideias grosseiras, elas não merecem ser reproduzidas. Sabe, com frequência eu ouvi, principalmente nos últimos anos, eu ouvi uma seguinte frase: olha, você tem que falar o que você pensa. E o que eu mais vejo são pessoas falando o que pensam. Cara, quem diz que você tem que falar o que você pensa? Quem diz que você tem que expressar o que você pensa? Sabe, porém, se todos fossem falar ao mesmo tempo que pensam, imagina o que seria. O que seria? Imagina a gente fazer uma reunião e todo mundo dizer o que pensa. Nunca ia dar certo, meu irmão. Nunca ia dar certo. Não, meu amigo, você não tem que falar o que pensa toda hora, você não tem que rebater as coisas, você não tem que dar a sua opinião como velho homem. Você é um cristão e como cristão, Jesus espera de você e a igreja espera de você que você esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar e tardio para postar e para escrever texto também, na linguagem atualizadíssima da Bíblia. Amém? Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é ficar quieto. Saber que ter paz é saber ficar calado. Então, a nossa atitude deve ser levada à luz do Evangelho. Um exemplo, está acontecendo algo, então como é que o pacificador se comporta? Ele viu algo, viu uma situação, viu algo na internet, ou viu algo na família, viu algo na igreja. Ele primeiro tem que pensar, olha, qual vai ser o impacto disso no Evangelho, da minha reação, ou de como isso pode ser resolvido. Qual vai ser o impacto na igreja, qual vai ser o impacto na família, qual vai ser o impacto nas pessoas envolvidas, qual é o impacto sobre as pessoas que estão fora do Evangelho. Já parou para pensar? Qual é o impacto das conversas, das brigas que nós temos com as pessoas que não são no Evangelho, não estão no Evangelho? Então, após todos esses questionamentos, após levantarmos tudo isso e termos essas respostas, aí sim estamos prontos para agir como pacificadores. Então, enquanto estivermos pensando nas situações, nos termos pessoais, sempre haverá uma possibilidade de conflito. Sempre. Sabe, vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que é muito boa em falar pouco é o pastor Eduardo. Já perceberam? O pau está quebrando, as pessoas estão brigando, ele está quieto. Fala pouco, mas fala o que tem que falar. Essa pessoa que tem uma palavra de sabedoria. Fala algo e resolve. Então, dificilmente você vai ver ele caindo em pecado de fofoca, de maledicência, sabe, de falar demais, de chocarrice, de falar o que não deve. Já viu aqueles irmãos que só falam chocarrice? Ele não pode te ver que é contar uma piada.
como se a vida fosse uma grande piada. Sabe, dificilmente você vai ver as pessoas que são ligadas em falar pouco, elas não caem no pecado de falar mal dos outros, não caem no pecado de falar o que não devem, e não caem no pecado de espalhar, né, de espalhar notícias que não devem. Então nós devemos ser assim, cara, ter a atitude de ficar em silêncio, falar pouco. Fale o que é necessário. Sabe, a coisa mais extraordinária do mundo é quando nós falamos o que nós devemos falar. Sabe, Romanos capítulo 12, versículo 20, Paulo recomenda: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Já viu isso? Se seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Então quer dizer o seguinte: seu inimigo está dizendo coisas horríveis sobre você, ele inventou coisas sobre você, ele está querendo te queimar para todo mundo, ele está espalhando notícias que não devem para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, sabe? Ele está queimando o seu filme por onde ele pode. O que você faz? Você controla a sua língua. Você não rebate. Você não tenta se defender. Você não tenta provar que está certo. Você controla a sua língua. Você entende que o problema maior é a influência do velho homem, do seu inimigo, das influências malignas que ele está sofrendo. E aí você ora por ele, em secreto. E aí você toma uma atitude, um terceiro passo. Toma uma atitude a fim de se esforçar para ter a paz. Cara, muitas vezes isso envolve você procurar o seu inimigo, procurar a paz, procurar se desculpar por aquilo que gerou o conflito, pelo mal entendido, que seja, não importa se você está certo, se você não está certo, não importa aqui os seus direitos, não importa em você promover a paz, em você ser um pacificador. Sabe, se tornar acessível também ajuda. Sabe, tem pessoas que são grossas, assim, tipo, como um elefante, né? Tipo, sabe, que a pessoa tem medo de conversar com você. Sabe que se for conversar com você, você vai sair dando chute, choque em todo mundo, sabe? E você ser acessível ajuda bastante, meu irmão. Quando você é acessível, é educado, é aberto, as pessoas conseguem conversar com você. Você abre aí uma grande porta para que pessoas consigam um diálogo com você e consigam ter uma atitude de buscar e procurar a paz com você. Não adianta somente você procurar a paz com as pessoas se você também não é uma pessoa acessível. Porque muitas vezes você vai errar, nem sempre tem um inimigo contra você. Muitas vezes você é o inimigo dos outros. Às vezes você é o próprio inimigo. E se você não for uma pessoa acessível, a pessoa com quem você ofendeu, essa pessoa vai ter dificuldade de chegar até você. Sabe, quando você é muito reativo, você bloqueia as pessoas de chegarem até você e promover a paz. Então, a bênção prometida por Jesus aqui, para as pessoas que são pacificadoras, ou para esse indivíduo, para as pessoas que estão com esse coração, é que essas pessoas serão chamadas de filhos de Deus. Filhos de Deus quer dizer pertencentes a Deus. Significa que o pacificador se assemelha a Deus, se assemelha ao Deus de paz. A Bíblia chama Deus de paz, um dos adjetivos de Deus, né? As qualidades de Deus, é que Deus é o Deus de paz. E quando você, filho, é um pacificador, você se assemelha ao Deus de paz. Então, a discórdia, ela provém de Satanás, ela provém do pecado, provém do seu velho homem, mas ela não provém de Deus. Então, a discórdia, ela não se assemelha ao caráter de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E quando você é pacificador, você se assemelha ao caráter de Deus, ao caráter do Deus de paz. Toda vez que você estiver plantando discórdia ou semeando discórdia, você não está se assemelhando ao Deus de paz. Você está se assemelhando ao Deus deste mundo. Então Jesus, quando você olha a história dele, né, você vê que ele se humilhou a fim de estabelecer a paz. Sabe, esta é a razão dos pacificadores serem considerados ou serem chamados de filhos de Deus. Porque o que eles fazem é repetir o que Deus já fez. Sabe, o Deus de paz, ele enviou o seu próprio Filho.
e Ele providenciou o caminho para que nós pudéssemos ser salvos. E o seu Filho é chamado de Príncipe da Paz. Então, em Colossenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, diz, né, que havendo feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz. Você vê que Jesus, ele foi até as últimas consequências para estabelecer a paz, para mostrar que nós devemos ser pacificadores. Sabe, ele não se agarrou aos seus direitos, ele não discutiu com ninguém, ele não se apegou ao fato de ser Deus ou Filho de Deus. Antes ele se humilhou e se entregou na mão de homens. Foi acusado de coisas que não fez, apanhou, foi crucificado, se entregou para morrer, a fim de promover a reconciliação do homem com Deus, sendo chamado de Príncipe da Paz. Felizes são aqueles que entendem isso, que recebem essa palavra, guardam no seu espírito, transformam as suas vidas e vivem como pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses se assemelharão a Deus, serão chamados de filhos de Deus, repetirão o que Deus faz, o que Deus já fez. Sabe, meu irmão, essa é a mensagem para você essa semana. Seja um pacificador. Seja um pacificador. Em momentos de crise, o que nós mais precisamos é de pacificadores. No momento de recessão, o que nós mais precisamos é de cristãos que entendam o valor de serem pacificadores, de não semearem a discórdia, mas semearem a concórdia, sabe, de pessoas que queiram modificar a sua própria carne, que queiram modificar os seus próprios interesses, que queiram orar para que Deus transforme a sua maneira de pensar, a fim de que o reino de Deus seja engrandecido e a glória de Deus seja manifestada entre os homens. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, você que está assistindo essa palavra com a gente, você que está participando desse culto, feche seus olhos aí, cara. Ser um pacificador é algo que vem do Senhor, é algo que é gerado através do relacionamento com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode produzir algo nessa magnitude. Somente o Espírito Santo pode produzir isso em você. E peça isso a Deus agora, cara. Sim, Senhor, eu oro para que os meus irmãos sejam lembrados de discórdias que eles tiveram, que ainda têm, coisas que foram colocadas de lado. Peça isso ao Senhor, Senhor, me lembre coisas que eu coloquei de lado na minha cabeça, mas que eu ainda não fui curado, coisas que eu coloquei lá no cantinho, somente ainda me colocam como cativo naquela prisão. Eu quero ser liberto disso hoje. Eu quero ser liberto disso hoje. Ore e peça isso ao Senhor. Senhor, me liberte hoje. Me liberte hoje. Sim, meu irmão, o Espírito Santo, eu oro para que o Senhor lembre aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser liberto no coração dos meus irmãos. E se isso está vindo na sua mente, meu irmão, fale baixinho aí, olha, Senhor, eu libero isso e isso e isso aqui da minha vida. Senhor, eu quero ter paz com fulano, com Beltrano. Eu libero isso, eu quero promover a paz. Senhor, retire de mim a vontade de correr atrás dos meus direitos, de rebater aquilo que eu ouço, de correr atrás daquilo que eu quero. Em nome de Jesus, meu irmão, na sua casa, receba essa palavra. Receba essa palavra e seja curado hoje. Seja curado hoje. Seja curado hoje. Saia desse lugar de cativeiro. Em nome de Jesus, saia desse lugar de cativeiro. Eu oro, sim, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor gere agora nos seus filhos o caráter de ser pacificador. Gere amor, gere paz, gere domínio próprio, gere o fruto do Espírito. Receba isso, meu irmão, na sua casa. Nós liberamos sobre você, em nome de Jesus. Ore ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Sim, Pai, Espírito Santo.
Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos. Deus, eu oro pelos meus irmãos. Você que está nos acompanhando, Andréia, Dauremar, você que está dizendo, Vera Lúcia, receba aí na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vanessa Cruz, receba aí na sua casa. Eu oro, Espírito Santo, nos cure de coisas que estão nos levando para o cativeiro. Em nome de Jesus, Mano Gomes, receba aí na sua casa, em nome de Jesus, ore, abra o seu coração na sua casa. Espírito Santo, nós oramos hoje, seja gerado em nós o caráter inabalável de Deus, o caráter do Espírito Santo, gere em nós o fruto do Espírito, traga paz no nosso coração, nos faça ser pacificadores em nome de Jesus. Célio, Maria, na sua casa, receba aí na sua casa. Receba na sua casa. Você que está ouvindo essa palavra, não sei onde você está. Talvez você esteja aí na rua, trabalhando, ouvindo isso, no seu trabalho, trabalhando de noite. Eu oro, você seja um pacificador. Em nome de Jesus. Sabe, eu estou dizendo aqui que somente alguém dotado do Espírito Santo, cheio de Deus, somente essa pessoa é capaz de ser um pacificador. Então, se você está me ouvindo aí na sua casa e você quer entregar a sua vida para Jesus essa noite, em nome de Jesus, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que necessito da sua misericórdia. Repita essa oração comigo: eu necessito da sua misericórdia. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Essa noite. Receba aí onde você está, na sua casa. Aleluia, você está ouvindo essa palavra, repita comigo essa oração. O Espírito Santo entrará na sua vida. O Espírito Santo te dará a capacidade de você se conduzir como um pacificador, você ser conduzido para as verdades acerca do reino de Deus. Ei, Shirley, receba na sua casa. Brasilina, Ana Maria, você que está nos ouvindo, receba aí na sua casa. Sim, nós oramos. Adelcinho, meu primo, você que está ouvindo essa palavra aí de Recife, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Andréia, Cristiane Duarte, receba essa palavra. Abel, você aí ouvindo essa palavra, Abel, nosso amigo Abel, que está com a gente, receba essa palavra em nome de Jesus. Charles, meu irmão, feche seus olhos na sua casa. Vamos orar com o Espírito Santo, aumente a presença dEle. Sim, nós cremos em algo diferente. Nós cremos que existe mais de Deus. Nós cremos que existe algo diferente do Espírito Santo para você essa noite. Nós cremos que você vai receber algo de Deus, que você vai ser transformado. Feche seus olhos e ore aí na sua casa. Ore na sua casa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, transforme o nosso coração, transforme o nosso coração, transforme o nosso coração. Ei!
transforma em nosso coração, sermos transformados por Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Receba na sua casa aí, Sérgio, Marisa, Thalita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, receba. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós queremos esmurrar o nosso eu, nós queremos diminuir a nossa carne, nós queremos crescer no novo homem, florescer o fruto do Espírito que há em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, amém. Aleluia. Continue orando na sua casa, não deixe de orar. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele está fazendo algo, Ele está fazendo algo em nós. Ele está fazendo algo em nós. Ele está fazendo algo em nós. Ele está fazendo algo novo em nós. Aumente a intensidade da sua busca aí na sua sala. Aumente. Nós estamos recebendo aqui de Deus. Nós estamos sentindo o Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém. Receba aí, minha mãe, Semeia, Douglas, receba aí na sua casa, Edson. Edson, eu sinto no meu espírito, você será procurado por alguém, você será procurado por alguém que te ofendeu, você será procurado por alguém que te ofendeu nesses próximos dias, porque você liberou isso agora do seu coração. Você será procurado, esteja receptivo a promover a paz, Edson, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, ore na sua casa. Levante a sua voz. Seus vizinhos, não vão entender nada que está acontecendo na sua casa. Levante a sua voz. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor na sua casa. Ei! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Continue orando na sua casa. Continue na sua casa orando. Continue orando na sua casa. Sabe, eu sinto no meu espírito aqui que essa palavra de hoje é uma bênção de Deus para a vida de muitas pessoas que estão ouvindo o que a gente está dizendo aqui essa noite. Sabe, meu irmão, receba essa palavra. Hoje Deus está libertando muitos do cativeiro. Deus está libertando pessoas, libertando famílias. Libere isso da sua vida, Seja um pacificador, esteja comprometido a promover a glória de Deus, Deus está curando pessoas hoje. Deus está curando pessoas de feridas nas almas hoje. Em nome de Jesus. Meu irmão, se você fez algo contra alguém, eu oro, Espírito Santo, nos lembre, venha à nossa memória. Se você fez algo contra alguém, eu oro para que o Espírito Santo te constranja, a que você caia no arrependimento, que você procure a paz, procure restabelecer a paz. Em nome de Jesus, hoje Deus está curando você, Deus está libertando você do cativeiro, Deus está tirando você, te libertando do seu próprio eu, das ameaças e das influências do Deus deste mundo.
para que você promova a paz e você se assemelhe. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Serão chamados, serão reconhecidos de filhos de Deus. As pessoas olharão para você, e uma das provas que você é filho de Deus, e que as pessoas entenderem isso, é que você é um pacificador. Se parece tanto com Jesus, se parece tanto com o Pai. Libere perdão, meu irmão, libere perdão. Hoje é uma noite de glória na sua casa, uma sexta-feira de glória na sua casa. Deus está libertando você. Deus está fazendo com que seu rio corra para o mar. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez aquela oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, entregando a sua vida para Jesus, comente aí, deixa aí no comentário, coloque seu telefone aí, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você, vamos ter uma mensagem de Deus para você. Coloque aí nos comentários o seu telefone, sabe, ou envie um e-mail para a gente, para a igreja, ou vá lá no Instagram, @CibDuque de Caxias, e mande uma mensagem direta para a gente, nós vamos responder você. Se você aceitou a Jesus hoje, sabe, eu sinto no Espírito que pessoas foram tocadas e aceitaram Jesus, entregaram a sua vida hoje. Entre em contato com a gente, nós temos uma família para você, nós temos, sabe, irmãos que vão orar por você, que vão te ajudar na sua caminhada. Você entrou para a igreja do Senhor, nós estaremos com você, se você, sabe, é essa pessoa que estou dizendo, entre em contato com a gente, seja pelo chat, seja via Instagram, numa mensagem direta, deixe seu telefone aí, não tem problema, ou me mande um WhatsApp, vou deixar meu telefone aqui, 27, o DDD, 27 988 21 4331, 988 21 4331, o meu DDD é 27 988 21 4331. Me mande um WhatsApp, escreva aí o que aconteceu com você, eu vou orar por você. Me dê um feedback do que Deus falou com você, sabe, se você foi tocado por essa palavra, fale com a gente, nós queremos orar por você, você é importante para nós.